Olá, nós somos o grupo Aluno Equipe do Hospital Geral Prado Valadares. Todos pertencemos ao curso de especialização em segurança do paciente pela Fiocruz. O grupo Aluno Equipe é composto por Poliana Leandro, Natiele Rios e Maurício Andrade. Nós iremos abordar os erros relacionados à imagem e ao laboratório. Nossa situação-problema, que envolveu toda essa discussão e que vai embasar o nosso discurso, é a seguinte situação. Um paciente do sexo masculino politraumatizado que deu entrada a esta unidade após ser acometido por um acidente automobilístico, sendo conduzido pela equipe de resgate, sem documentos pessoais e acompanhante. Colhidos os dados pessoais pela equipe que conduziu, com base no que ele conseguiu informar, realizado todo o protocolo de trauma. Ao chegar ao exame de imagem, que no caso foi a tomografia computadorizada de crânio, foi verificado que os dados, ou seja, a idade e o RG do paciente não condizia com os dados do paciente que já estava em companhia dos familiares e documentos. Ou seja, quando o familiar chegou na unidade com o documento do paciente, os dados não batiam com o que tinha sido informado anteriormente. Foi necessária a repetição do exame para a confirmação do diagnóstico, porque o primeiro exame feito estava com o nome e a idade dado no momento da admissão. Só que depois que os familiares chegaram e apresentaram os documentos do paciente, foi verificado que não condiziam um com o outro, sendo necessário repetir o exame novamente. O número de processos por erro médico cresceu 140% em um levantamento realizado pelo Estadão e mostrou que a maioria deles foi resultado de erros de laudo que evoluiu para diagnósticos errados, ou seja, na realização do exame, ao se colocar o preenchimento errado, levou ao paciente errado a receber o diagnóstico, ou um diagnóstico de um ser encaminhado para o outro, que isso evolui para um diagnóstico errado que pode ser acometido com um evento adverso e com danos ao paciente. Eventos adversos da imagiologia, ou seja, a tomografia. O principal problema à segurança do paciente na tomografia computadorizada é a radiação ionizante, pois ela possui energia suficiente para arrancar elétrons da medula, além de conseguir alterar a função de alguns órgãos através da sua prolongada exposição. Os erros de softwares podem ser listados como os dados perdidos de pacientes, além de problemas na formatação ou reconstrução da imagem, imagens fora da sequência, inicialização ou parada indevida do equipamento também interfere na condução desse procedimento. Erros inerentes aos operadores dos aparelhos, como troca de dados entre pacientes ou inserção de dados em outro paciente, é um dos grandes erros que leva a tomografia a errar o diagnóstico de um paciente. E o problema levantado foi o erro da identificação do paciente, que como consequência desse problema levantado, tivemos o atraso e a repetição do exame, que levou a um atraso de definição de condutas e de fechamento do diagnóstico do paciente. Então, através dessa situação-problema, pensamos como evitar esse tipo de acontecimento na realização desses procedimentos e outros exames de imagem em nossa unidade. O primeiro passo na segurança do paciente é a identificação corretamente do paciente, ou seja, um passo simples que se pode ser feito antes da execução de quaisquer procedimentos em unidade hospitalar. Existem também evidências claras de que, após a implementação de processos confiáveis da identificação do paciente, ocorrem reduções significativas nos erros relacionados a procedimentos realizados à saúde. Recomenda-se o uso de uma pulseira de identificação com pelo menos 2 fatores de verificação, seja ele o número de prontuário e nome completo, ou nome completo e data de nascimento. Treinamentos e campanhas visando a identificação correta do paciente e as consequências de não fazer essa verificação devem ser realizadas na unidade, a fim de conscientizar toda a equipe sobre a importância e aumentar a adesão a esse processo correto de identificação. Todos os incidentes envolvendo identificação incorreta de pacientes devem ser notificados, investigado pelo serviço, pelo núcleo de segurança do paciente, mesmo os casos onde não houve danos ao paciente, entretanto, houve o evento adverso. O envolvimento do paciente e de seus familiares
no processo de saúde e doença e sua corresponsabilidade ao seu cuidado também deve ser feito, a fim de evitar erros de identificação. Estes deverão ser informados do processo de identificação e sua ocorrência obrigatória antes dos cuidados, fazendo com que seja cobrado também do profissional essa identificação e seja fornecido ao paciente a informação de que é direito dele e é dever do profissional checar as identificações antes da realização de quaisquer procedimentos, fazendo com que o paciente tenha a realização correta de todos os procedimentos que forem submetidos a ele dentro da unidade do seu período de internação. Agradecemos pela atenção, até o próximo.